Olá, boa noite, queridos alunos. Estou aqui para passar a atividade dessa semana, ainda falando sobre o imperativo, né? Que é aquele tempo verbal que é utilizado para dar uma sugestão, passar uma ordem, dar direções, dar indicações, né? E que a gente viu que no imperativo a frase ela começa diretamente pelo verbo, não tem sujeito na frase, né? Fica subentendido. E para passar da forma afirmativa para a forma negativa, simplesmente a gente coloca o don't na frente, né? Repete a frase toda e coloca o don't na frente. Com exceção das frases que começarem com let's. Quando começa com let's, a gente repete o let's e coloca o not depois. Certo? Então o exercício que vocês vão me mandar essa semana é o exercício lá da página 41 do livro, tá? Onde tem Language in Use, aí tem lá Imperative. Então eu vou explicar para vocês todo o exercício, como é que vocês vão fazer, tá bom? Então, a primeira questão diz assim: Read the 5 sentences below from the text on page 38. Então, leia as 5 frases abaixo do texto, lá da página 38. Tá? Então, lá no livro, se vocês olharem lá na página 38, tem essas 5 frases que foram retiradas exatamente desse texto. Certo? Então nós temos recycle, ride a bike, take the bus to school, reduce lunchtime rubbish, keep doors and windows closed when heating or using refrigerative air conditioning. Então todas elas, como vocês podem observar, se apresentam no imperativo. Vejam que nenhuma delas tem verbo. Ok? Depois que vocês observarem, aí vocês vão responder a esse exercício aí a seguir, né, que ele pede para você marcar a opção correta que completa cada frase abaixo. Então, como vocês podem observar, existem símbolos, né? Vocês vão escrever a resposta por extenso lá no caderno de vocês. Não é para colocar o símbolo apenas. Eu quero que você coloque o símbolo e o que está do lado dele, certo? Não precisa copiar a questão toda. Basta colocar a resposta, mas coloca o símbolo e o que vem ao lado do símbolo, certo? Que seria a resposta que você marcou. Tá? Então a letra A pergunta: em todas as frases, os verbos são usados para? Na letra B, as frases contêm verbos no? Na letra C, esse verbo, né, essa forma verbal é usado para? Aí nesse item C você vai marcar mais de uma opção, porque tem mais de uma opção correta. Na letra D diz: na placa Don't Waste Our Future, Recycle, Don't is used to. Então na placa don't é usado para qual das duas opções? Para perguntas E e F, considere o fragmento abaixo. Então vocês vão observar esse fragmento abaixo para responder os itens E e F. Então o item E diz: a mesma ideia é expressada em... Então, a mesma ideia que é apresentada na frase aí, sem alterar o sentido, ela está representada também em qual dessas duas opções? A letra F diz: para tornar enfática a instrução, nós podemos dizer... Então, qual das duas aí, né, do imperativo, está sendo usado o verbo para dar ênfase, né? Ou seja, ele não vai ser traduzido, ele está ali só para dar mais força, né? Para enfatizar a frase, ok? Segunda questão: retorne ao mapa mental e encontre outros verbos no imperativo. Escreva as respostas no seu caderno. Então vocês vão olhar o mapa mental que tem aí no livro e dele vocês vão retirar apenas os verbos que se encontram no imperativo. Copie os verbinhos aí. Terceira questão diz: stop wasting energy and money. Pare de desperdiçar energia e dinheiro. Copy the tips below in your notebook. Copie as dicas abaixo no seu caderno. And replace each space with a verb form from the following box to complete each type. E substitua cada espaço com uma forma verbal do box seguinte para completar cada dica, conforme o exemplo. Então vocês têm lá: turn off, leave, don't leave, use e do.
Turn off seria desligar. Leave seria deixar. Don't leave, não deixar. Use, usar. E do, fazer. Tá? Então vocês vão pegar cada verbo desses aí e vão complementar lá nos espaços que tem na questão. Ok? Pronto. E é isso. O exercício dessa semana, então, é exatamente vocês fazerem isso. Certo? Então aí diz muito obrigado e tenha uma boa semana. Tchau, tchau, pessoal.